Professor José Carlos, hoje o caso clínico número 9, onde veremos hipóteses diagnósticas, diagnósticos diferenciais, comorbidades, tratamento multitransdisciplinar e aspectos éticos e legais. Caso clínico tirado do livro Casos Clínicos do CID-10, uma de capa amarela, né, da Organização Mundial de Saúde. Gens alemão, 18 anos. Quando ele tinha quase 15 anos, os pais de Gens notaram que, após suas entregas de jornais e revistas, ele lavava as mãos cada vez mais frequentemente e por um tempo cada vez mais longo. Finalmente, passava mais de 1 hora sobre o chuveiro. Quando indagado sobre isso, ele disse aos seus pais que achava que estava sendo contaminado por uma popular revista feminina. Ele também temia que, através de contatos com meninos da sua escola, menos cultos, ele poderia tornar-se como eles, comum, trapaceiro, impulsivo, agressivo e estúpido. Como tinha medo que pudesse ser tocado por esses estudantes no ônibus, ele insistia que sua mãe o pegasse na escola todos os dias de carro. Gens logo passou a considerar as paredes, mobília e outros objetos na sua casa como contaminados por suas visitas menos educadas. Apenas seu próprio quarto, onde ninguém mais podia entrar, parecia desinfetado. Ele logo passou a considerar ruas inteiras, edifícios, lojas e praças como contaminados e frequentemente desviava seu caminho para evitar passar por esses lugares. Ele abandonou o seu sagrado jogo de tênis, parou de jogar futebol. Ele passava quase todo o seu tempo livre no seu quarto, com as cortinas abaixadas, sentado durante horas em sua cadeira sem fazer nada. Ele também recusava-se a colocar suas roupas lavadas e passadas, a menos que sua mãe tivesse lavado e passado sob sua supervisão. No final, ele não podia mais ler jornais e revistas e não podia mais tocar em seus livros escolares. Ele logo tornou-se um completo fracasso na escola, não podia mais acompanhar as lições e não fazia mais quaisquer trabalhos escolares. O pior de tudo eram seus rituais vespertinos no chuveiro, onde ele passava horas usando vários vidros de gel para banho. Ele limpava suas unhas até sangrarem e sua pele tornou-se rachada e sensível. Quando seus pais tentaram impedi-lo do excesso de banhos, ele se tornou agressivo. As suas desesperadas tentativas de fazê-lo perceber que seu medo de contaminação e suas intermináveis lavagens não tinham qualquer fundamento realístico, ele constantemente respondia: "Eu sei que isso não tem sentido, mas eu simplesmente tenho que fazê-lo. Não consigo evitar." Ele frequentemente ficava bastante desesperado e infeliz por sua situação. Seu nascimento e infância foram normais. Desde a infância ele fora bem comportado, organizado e prestativo. Na escola era ambicioso e suas notas eram acima da média. Sempre mantinha seu quarto limpo e arrumado, não gostava que seus amigos chegassem e o desarrumassem. Por volta dos 13 anos começou a crescer bastante e aos 14 já media mais de 1,80 m de altura, com uma aparência física de homem. Antes de sua doença, tinha grande entusiasmo por esportes, especialmente tênis, futebol e ciclismo. Seu pai, de 49 anos, vinha de uma família de soldados profissionais, com uma criação muito rigorosa e orientada à eficiência. E sua mãe, de 50 anos, era de uma família semelhante e sempre foi muito exigente consigo mesma. Um primo do pai sofria de uma grave neurose compulsiva, mas de outro modo não havia informações sobre transtornos psiquiátricos na família. Na entrevista, Gens parecia tímido e reticente, com aparente dificuldade em falar sobre si mesmo, particularmente sobre suas emoções. Ele estava consciente de que suas obsessões e compulsões eram suas próprias ideias e impulsos, e eram absurdas. Inicialmente, ele tinha tentado resistir a elas,
mas, por fim, percebera que simplesmente não podia fazê-lo. No início, abandonar-se aos impulsos aliviava suas tensões, mas, mais tarde, isso se tornou uma tortura. Não havia evidência de experiências alucinatórias ou ideias delirantes. Aqui já se descarta qualquer transtorno psicótico. Sua fala era normal e não foram observados aspectos catatônicos. Aqui já se descarta qualquer lesão orgânica cerebral ou esquizofrenia catatônica. Durante a entrevista, ele parecia levemente deprimido. Não foram detectadas deficiências cognitivas e ele estava totalmente orientado em todos os sentidos. Fazendo aí a hipótese diagnóstica mais provável, né, como o transtorno obsessivo compulsivo, nós vemos aí uma comorbidade com humor depressivo, os diferenciais já falamos, não é isso? Ele satisfaz os critérios, portanto, de transtorno obsessivo compulsivo com pensamentos e atos obsessivos mistos. Obsessão significa ideia intrusiva, irresistível e incontrolável, que a pessoa sabe que é irreal, que não é uma coisa normal, ele tem noção da irrealidade dos fatos. É diferente, por exemplo, do psicótico que não tem noção. Por isso que antigamente chamava-se neurose obsessiva compulsiva. Tá? Os atos que são compulsivos são rituais, né? Por vários anos, o GEM experimentou obsessões de contaminação e compulsões de lavagem, que eram repetitivas e desagradáveis, causando grave sofrimento e interferência no funcionamento social e individual. Ele reconhecia que as obsessões e compulsões originavam-se de sua própria mente e eram irracionais. Ele tinha inicialmente tentado resistir às suas compulsões, mas finalmente teve que ceder a elas. Não há evidência de transtorno esquizofrênico ou transtornos afetivos primários, como o transtorno afetivo bipolar ou outros. Alguns sintomas depressivos são mencionados, mas não são suficientes para satisfazer os critérios para um episódio depressivo, nem mesmo para um transtorno depressivo. E esses sintomas, obviamente, aparecem secundários ao seu TOC, né, ao seu transtorno obsessivo compulsivo. Eu digo TOC, que é a abreviatura para transtorno obsessivo compulsivo, que já virou filme, peça de teatro, não é mesmo? O filme mais clássico, pelo menos que eu já assisti com o portador de TOC, foi com Leonardo DiCaprio, O Aviador. Muito interessante. Tem muita ficção, mas pode chegar àquele ponto, sim, de interditar, incapacitar definitivamente a pessoa. E aí entra um aspecto legal, que a pessoa pode ter direito ao auxílio-doença, esse já recolheu aí os 12 meses de INSS, pelo menos, né? E a aposentadoria, já quando já tem um quadro bem instalado e incapacitando definitivamente para o trabalho, né? Vocês podem ler no site da previdência.gov.br todos esses aspectos previdenciários referentes ao TOC, inclusive. Principalmente quando não é tratado adequadamente, ou mesmo não é diagnosticado. Porque se você não perguntar na anamnese com o paciente, os familiares, os acompanhantes, olha, você tem algum tipo de ideia que é intrusiva, que entra na sua cabeça, persistente, involuntária, que você sabe que não é normal, e tem, aí você já sabe que ele pode ter as ideias obsessivas. Os atos que são compulsivos, tem que se perguntar também. Você verifica portas, janelas várias vezes, há a sua impressão de que algo ruim possa acontecer se você não o fizer? Essa é a pergunta essas são as perguntas que devem ser feitas. Porque muitas vezes o portador de TOC, ele não tem assim coragem de falar, ou fica com vergonha, ou acha que está louco, né? Outros pensam que é superstição, outros pensam que são escrúpulos religiosos. Há um livro clássico antigo, né? O Martelo das Bruxas, que retrata ali os quadros de TOC. Antigamente, essas pessoas, junto com os epiléticos e outros, eram jogados na fogueira, pensando que eles tinham possessão demoníaca, né? Traços de personalidade exagerados, de natureza anancástica. O que é anancástica? Obsessivo-compulsivo. Esse termo anancástica significa obsessivo-compulsivo.
aparece muito em provas cognitivas de módulo, aparece muito em concursos de residência, testes de progresso e outros, né? Então, esses traços de personalidade exagerada, de natureza nancástica ou obsessiva compulsiva, são descritos, mas não são suficientes para satisfazerem os critérios para um transtorno de personalidade, o que sua pouca idade dificilmente permitiria. Sim, porque transtorno de personalidade a gente vai diagnosticar após os 18 anos de idade somente, tá? Então, aqui nós temos o quadro, o CID-10, o código F42.2. Transtorno obsessivo compulsivo com pensamentos obsessivos e atos compulsivos mistos. O tratamento é feito com antidepressivo. Entre os triciclos, a cloimipramina. Mas aí fazer ali um eletrocardiograma antes, para ver se não tem nenhuma alteração cardíaca, né? Porque os tricíclicos podem dar aí algum bloqueio de ramo, alguma alteração cardíaca. Além dos tricíclicos, pode-se usar também os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Exemplo aí, a sertralina. Pode-se usar a fluvoxamina, né? Além disso, podem-se usar, junto a eles, ansiolíticos, principalmente no início do tratamento. Porque vocês sabem que os antidepressivos demoram de 2 a 4 semanas para terem um efeito 100%. O tratamento, além de, então, antidepressivos, que eu já citei, psicoterapia cognitivo-comportamental, abordagem familiar, psicoeducação para a pessoa conhecer bem das doenças familiares, né? É importante participar de grupos de autoajuda, como a ASTOC, www.astoc.com.br, Associação de Portadores de TOC. Tá? É importante também a pessoa fazer atividade física, voltar ou instituir atividades sociais, religiosas. Esse garoto James, por exemplo, voltar ao futebol, ao tênis, ao ciclismo, tudo é muito importante, né? Então, é essencial essa visão biopsico-socioambiental, histórico-cultural e religioso, no sentido de crenças aí para os nossos pacientes. Tá? E era esse o caso de hoje. Muito obrigado pela atenção.